Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. Entendo que, sendo hoje, sexta-feira, um dia de trabalho de cura aqui na Fundação, vocês venham até aqui em busca justamente dessa cura, porque vocês se sentem doentes. É interessante notar que quando a gente está doente e vai ao médico, o médico da medicina tradicional, o médico da alopatia, ele geralmente dá uma receita. Você sai de lá satisfeito porque o doutor já entendeu o que é que você tinha e já lhe deu a solução do problema. Você passa numa farmácia, compra o remédio, geralmente bem caro, e vai para casa tomar o seu remédio. Você engole aquele comprimido, e que é um componente químico, e quer você queira, quer você não queira, o componente químico reage dentro do seu organismo. E certamente vem, se não vem a cura, vem o alívio daquela dor. Essa é a medicina que todos nós conhecemos. Quando se fala em ir vir ao centro espírita para um trabalho de cura, é preciso que haja uma participação de você. Sem sua participação, você não vai conseguir nenhum resultado. E o mais interessante é de que é uma coisa muito simples. Você vai aprender no centro a se curar. Quando a gente faz essa palestra aqui antes do tratamento, é tentando ajudar vocês a descobrir o poder que vocês têm dentro de si e fazer com que esse poder se torne um poder curador. Por isso nós chamamos de visualização curativa. Existem pessoas que guardam dentro de si uma determinada imagem e vivem o dia todo e, consequentemente, a vida toda ou quase toda em função daquela imagem. Tem pessoas que são influentes. Então elas acham que por serem influentes não podem ir em qualquer lugar. Não podem ouvir ou oferecer qualquer solução a quem quer que seja. Porque ela é uma pessoa influente e o que ela disser pode se tornar uma coisa com consequências boas ou não. Porque ela se considera influente e age de acordo com o que ela acha. Existem pessoas que se acham elegantes. E como ela é elegante, ela não vai em qualquer lugar. Não veste qualquer roupa. Ou até ela pode ser escrava da beleza. E sendo uma pessoa bonita, quer homem, quer mulher, não se mistura, não chega em qualquer ambiente, não vai de qualquer maneira, sempre se prepara porque ela é uma pessoa bonita. Ou seja, escravo da própria beleza. E essas imagens permanecem na pessoa o dia inteiro. Tudo que ela faz em função daquilo que ela pensa. Então, se ele é um cara poderoso, um sujeito que tem poder por qualquer razão, ele analisa qualquer gesto que faça, porque ele é poderoso. Lembremos o seguinte: vocês são espíritos. Eu sou um espírito. Tenho um corpo físico. Quantas vezes durante o dia eu me lembro disso? Poucas. O mais comum é você acordar, passar o seu dia trabalhando, almoçar, estar com sua família, terminar o seu dia, analisar como foi o seu dia e não sequer se lembra de que você é um espírito. E que você, como espírito, precisa alimentar esse espírito. Por exemplo, você sabe que tem um corpo. O seu corpo precisa de asseio, você toma banho. O seu corpo precisa de agitação, movimento, você vai para a academia. O seu corpo precisa de alimento, você almoça. Precisa tirar férias, precisa ir no médico, precisa ir no terapeuta. Você cuida de si nos mínimos detalhes. Se lembra de que você tem braços, pernas, cabeça e não pode respirar qualquer ar. Se o ambiente está poluído, você evita. Se o lugar é arriscado, você lá não vai. Porque o corpo é sua vida. E na essência que você é um esquecido. Você se esquece de que você é um espírito.
e você se esquece de alimentar o seu espírito. E é por isso que vocês sofrem. Eu digo vocês porque estou me dirigindo a vocês, mas eu também, nos meus momentos de fraqueza, fico na mesma situação. A gente pensa que o corpo está ruim, que o corpo está com defeito, que está com problema, quando na realidade é o espírito que está descuidado. É o espírito que está cansado. É o espírito que está ferido, que reflete no corpo físico essas situações. Ou seja, não vamos na causa. Vocês sabem perfeitamente que a medicina, a tal ciência, que sempre renegou qualquer aspecto de religião ou de crença, hoje já não pensa como pensava um século ou 2 séculos atrás. A ciência hoje admite que existem outras forças, outras energias, outras correntes, que não necessariamente aquelas conhecidas, que influenciam na saúde do homem, na saúde da mulher. E elas estão basicamente originadas no espírito. Se o espírito é bem cuidado ou se o espírito é abandonado. Jesus veio ao mundo. Todos vocês têm uma crença. Todos vocês, ou talvez até a maioria, para não ser exato nesse aspecto, têm crenças. Creem em Deus. No Deus que cada um de vocês criou dentro de si. Jesus, um Deus desses conhecidos, entre os muitos que cada um pode criar, cada um pode ter em sua mente, certo? Veio ao mundo fazer o quê? Para que Jesus veio ao mundo? Veio para nos relembrar de que somos espíritos. Somente isso. E que precisamos alimentar o nosso espírito. Ele dizia assim: amai-vos uns aos outros. Por que ele fala sobre amar? Porque a essência do ser espiritual é o amor. O amor de Deus para com seus filhos, o amor de Deus para com a sua criação. E esse amor precisa ser vivido. É impossível a um ser humano como nós somos, como nós conhecemos, viver sem amor. Quando você acorda, você vê o dia, o sol, a chuva, e você sente uma alegria, porque você está vivo e tem uma natureza a lhe acompanhar, a lhe servir. E isso traz para dentro de você uma alegria. E infeliz seria aquela pessoa que acordasse o dia e não conseguisse ver a luz do dia. Se ele estivesse preso entre 4 paredes. Ele não enxergaria então onde está essa beleza, onde está a razão de eu me alegrar ou de amar alguém. Mas através da luz do sol, através da chuva, das flores, você vê um coração que começa a ficar leve. E o seu companheiro, a sua companheira, que a gente chama o próximo, é onde está o Deus que você procura o dia inteiro. Você diz assim, como eu vi uma ocasião um amigo dizer: procurei Deus em tudo quanto foi canto e não achei Deus em canto nenhum. E Jesus dizia assim: quando o reino dos céus não está aqui nem acolá. O reino dos céus está dentro de você. O que é ter o reino dos céus dentro de si? É procurar enxergar aquilo que o mestre ensinou e praticar. Entre aspas, o tema de hoje seria amar é. O que é amar? Amar é sentir o companheiro, a companheira, compreender que ele é irmão, compreender que ele também é filho de Deus, que ele é um igual a nós, e consequentemente acabar com a ambição, com o descrédito, com achar-se superior ao outro, com o orgulho. Essas coisas é que ferem o espírito e que trazem a consequência ruim para o corpo. Nós vivemos numa vida de tribulação. Jesus, por exemplo, disse assim: havereis de ter tribulações nesta vida, mas tende confiança em mim, eu venci o mundo. Ele já, 2000 anos atrás, ele dizia: havereis de ter tribulações nesta vida. E na nossa maneira de pensar, naquilo mais comum em nós, quando a gente tem uma tribulação, quando tem uma complicação qualquer, a gente monta em cima daquilo para fazer uma complicação maior ainda. Se esquece
de que Jesus falou: tende confiança em mim. Tende confiança em mim. Tanto vocês homens, vocês mulheres, tanto a mesa com Joselita como eu, nós confiamos em 1000 coisas e não confiamos em Deus. Confiamos, por exemplo, a gente senta na mesa e come a comida como se aquilo fosse a salvação da vida. Quem fez essa comida? Você não analisa. Os componentes dela, você não analisa. Não é necessário que exista veneno na comida, podem ser alimentos que não estejam adequados para você, mas você confia na cozinheira, no cozinheiro, no artista, no chefe que fez aquele prato para você. Ou então você confia no taxista, senta no carro dele e ele se manda. Aonde ele vai, com que velocidade, você nem analisa. O médico mandou tomar tal remédio, você toma, engole, não quer nem saber o que, que tem ali naquele comprimido. E Deus disse simplesmente: confie em mim. E a gente se esquece de que nossa origem é Deus, o nosso destino é Deus, e Deus é inevitável. Ou nesta encarnação, ou na próxima, Deus é a razão do nosso existir. E se nós só sabemos disso, por que não viver isso? Quanto mais a gente prorrogar esse assunto, quanto mais deixar para depois, maior o nosso sofrimento, maior as dificuldades e os obstáculos desta encarnação. Jesus veio para nos fazer acordar. Homem, conhece-te a ti mesmo, já dizia um filósofo grego da antiguidade. Nós não nos conhecemos e constantemente usamos assim uma expressão: puxa, eu não pensei que eu superasse essa, eu não pensei que eu fosse capaz disso, eu não pensei que ela fosse reagir daquela maneira. Nós não nos conhecemos. Existem casais que levam 20, 30, 40, 50 anos juntos e um dia um deles tem uma atitude e o outro diz: eu não estou conhecendo você. Porque realmente não conhece. Porque muito menos a pessoa se conhece a si próprio. Porque não tem tempo de parar para analisar. De parar para analisar-se. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a razão da minha existência? Não é projetar-se no futuro, não é ser o melhor profissional, não é ter um status, não é ter uma riqueza, o objetivo, porque quando vem o desencarne, não se leva nada. Não se leva nada. Aliás, o Espírito leva as boas obras que tenha feito. O Espírito leva o quanto ele passou a se conhecer. Mas aqueles aspectos exteriores que nos alimentam constantemente, ficam todos aí. E nós, passa dia após dia, uma coisa após outra, um estágio após o outro, e é assim: não, no mês que vem eu vou pensar nisso, daqui a 6 meses eu vou mudar, quando eu conseguir aquele negócio, eu vou olhar esse aspecto, e a nossa vida em si vai se arrastando, pode até estar melhorando confortavelmente, pode até estar melhorando patrimonialmente, ou até profissionalmente, tudo isso pode estar melhorando, mas é dureza chegar no fim da vida e dizer, como um amigo disse para mim, nós estávamos numa reunião e chegaram pessoas estranhas que eu não conhecia, sobre uma construção que estava paralisada e que se pretendia retomar. Eu era candidato a coordenar essa construção. Quando terminamos, chegamos a um acordo, que na realidade depois não foi cumprido, que não se fez nada, não evoluiu. Uma das pessoas virou para mim, devia ter seus 70 e poucos anos, e disse: Antônio, eu sou uma pessoa frustrada. Não sei por que veio me dizer isso. Tenho um patrimônio, a vida inteira trabalhei no banco, minha filha mora na América, eu vou viajar para a semana para a América, mas minha vida é vazia. Eu disse: amigo, eu lamento muito, eu não posso fazer nada por você aqui agora. E eu não tenho o conhecimento que tenho hoje. Mas é verdade, muitas pessoas vivem a vida para um nada, para chegar no fim e dizer: minha vida é uma frustração. Quando uma ocasião, uma pessoa espírita, não vem ao caso, mas ela era espírita, palestrando, disse assim: a vida
tem sentido se você, nos seus últimos momentos, disser assim: valeu a pena ter vivido. Porque existem pessoas que a vida não traz nada, parece que cada dia anda para trás, ou cada dia é pior do que o anterior. Nós somos filhos de Deus. Não temos o direito de nos dirigirmos a Deus mendigando. Eu sempre friso isso. Você não é um mendigo, porque se você é um mendigo e vai a Deus, vai ser tratado como um mendigo. Ah, se você puder, você vai me ajudar. Ah, se Deus quiser, se Deus permitir, Deus quer o bem seu, porque você é a criação dele. Você tem que dizer assim: Deus está comigo aqui agora e vai resolver o problema. Não sei de que forma, não sei como, nem qual a conclusão que ele vai tomar, ou se vai me agradar, mas a solução vai chegar, porque ele está aqui comigo. Não sendo assim, poderíamos dizer que todo o ensinamento do mestre é uma farsa. Será? Será que os meus métodos, os meus conhecimentos, a minha maneira de agir, são mais precisas do que os ensinamentos do mestre? O mestre ensinou a ter paciência. O mestre ensinou a ter humildade. O mestre mostrou que o orgulho não leva a nada, que é preciso ser justo, é preciso ser honesto, é preciso confiar em Deus. E esses elementos são alicerces para a nossa vida. Ninguém precisa responder aqui agora, mas é motivo de reflexão para cada um de nós. Quando a gente chegar em casa, nada mal que 10, 15 minutos antes de dormir, você analise como foi o meu dia hoje. O que foi que eu fiz realmente de proveitoso no aspecto espiritual? Eu sou professor, eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou isso, aquilo, outro. E quando eu penso levando em conta ser uma pessoa justa. Quando eu tomo minhas atitudes, eu analiso se está fazendo bem ou mal ao próximo. Quando eu decido com segurança, na certeza de ser aquela decisão boa para todos, ou eu olho somente o meu aspecto, o meu interesse pessoal? Ou eu olho somente a consequência de benefício para o grupo? Ser justo significa ser justo em tudo. Até num sorriso, até num abraço. Nós estamos nos aproximando do Natal. Convenhamos, é um tempo de alegria, é um tempo de festa, de desprendimento, mas é também um tempo, me permitam, de muito abraço falso, de muita mensagem da boca para fora. Será que isso tem sentido? Será que Deus que está presente, olhando isso, vai se sentir satisfeito com você? Será que as energias geradas por essa sua atitude vão trazer benefício emocionalmente e psicologicamente para você? Não se esqueça que aquele que joga lama no outro, a primeira coisa que ele faz é se sujar, porque ele tem que pegar a lama para jogar no outro. E então ele se suja para tentar sujar o outro. Isso leva a quê? É preciso que haja humildade. Humildade não é se vestir com uma roupa simples ou andar devagarzinho com a cabeça baixa. Isso não é humildade, nunca foi. Humildade é ter um coração desprendido para ser honesto, para saber que somos todos iguais. Jesus falou quando terminou de lavar os pés dos apóstolos, disse assim: eu lavei os vossos pés num gesto de humildade, para que vocês lavem os pés uns dos outros. Vocês se nivelem como sendo todos iguais. E quanto de orgulho existe em nossas atitudes diárias. Quanto espizinhar a gente faz com o colega. Quanto desprezo tem nas risadinhas entre os dentes, certo? Naqueles escárnios que a gente costuma fazer porque não concorda com João, com Pedro, com Manuel, ou porque Maria falou e Teresa não disse. Como nós durante o dia nos maltratamos. Como nós durante o dia deixamos de nos amar. E eu sempre faço isso, volto para falar sobre o mestre. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, não vai amar o outro nunca. Nunca. Eu me lembro que uma menina uma vez disse assim para mim: eu amo você. E eu olhei para ela e disse:
Duvido. Eu amo você, ele insistiu, certo? Eu digo, duvido que você me ame. Mas por que você duvida? Olha para a sua calça. Ela pegou assim a calça estava toda folgadona. Eu disse, o que é que está acontecendo? Ah, estou numa dieta. Mas minha filha, magra assim, numa dieta, perguntando sua saúde, eu já sei do seu caso. Você está levando o dia inteiro sem comer? Você está prejudicando sua saúde, buscando uma ilusão atrás de tudo isso. Se você não está se amando, você vai me amar? O bonde está errado. Você precisa se amar, cuidar de si. Quando você está num avião e aquela moça vem dar aquelas explicações, ela diz, quando cair aquela máscara, primeiro coloque em você e depois você pode ajudar o outro. E se você tiver uma criança junto de você, você pode fazer isso, colocar em si e ajudar a criança. Se você não coloca em si e tenta ajudar a criança primeiro, daqui a pouco estão os dois sem oxigênio. É preciso primeiro se amar. Mas se amar não é uma atitude egoísta. Se amar é saber cuidar de si e saber que quando ele cuida de si, ele também está cuidando do outro. Não é simplesmente juntar tudo para si. Isso seria uma ambição ou um egoísmo desmedido. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus como sendo o único Deus que existe. Porque quando você diz que existem dois deuses, você não ama nenhum deles. Então, vejamos, meus irmãos, minhas irmãs, os ensinamentos do Mestre vêm para que tenhamos uma vida abundante. E a gente vive o dia inteiro sem perceber a lição. Vivemos o dia inteiro na correria. E se alguma coisa pode ser útil dessa nossa conversa, é tentar, a partir de hoje, você se analisar. Andar talvez um pouquinho mais devagar. Analisar cada atitude. Procurar colocar a justiça, o bem, colocar o amor em todas as suas atitudes. Não tente dar uma de sabido, que no fim você escorrega. É o caso da mentira. Na hora que a gente mente, tudo se resolve. Passa um dia, 2, 3, passa um certo tempo, a mentira cai, a verdade aparece. De que adiantou? Adiou-se um problema? Por que não viver a verdade hoje, agora? Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda mentira tem perna curta, toda farsa não se segura. Mas quando você diz a verdade, naquele momento pode ser que foi a pior coisa, mas o tempo vai passando, você percebe que a melhor coisa que existiu foi você ter falado a verdade, você viver a verdade. Mas a verdade não é somente dizer eu fiz ou eu não fiz. A verdade está você em tudo buscar o seu bem e o bem do seu próximo. Como Deus fica feliz quando diz, não, aquele meu filho, aquela minha filha, realmente pratica os meus ensinamentos. E, consequentemente, essa criatura vive em paz. Você trabalha o dia inteiro, como eu trabalho o dia inteiro, buscando isso e aquilo outro. E a gente se esquece de buscar paz. É uma palavrinha tão pequena, buscar paz, e tão importante para a nossa saúde. Se você tem paz, isso a ciência prova e vocês sabem disso. Se você tem paz, se você é uma pessoa tranquila, tudo isso ajuda na sua saúde física. A semana passada eu estive conversando com um médico e ele disse para mim assim, a recuperação depende muito do estado da pessoa. Pessoas que são alegres, tranquilas, conseguem se recuperar das cirurgias com muito mais rapidez do que aquelas que são pessoas temerosas, duvidosas, negativas. Você entra na cirurgia sabendo que eu vou ser curado. Isso aqui é apenas uma operação rápida e Deus está comigo. Eu me lembro que em uma ocasião eu fiz uma cirurgia neste braço. E quando eu entrei na sala de cirurgia, eu fiz a seguinte prece para Deus. Meu Deus, obrigado pelo meu braço perfeito. Olha que eu não podia sequer levantar o braço, mas assim foi minha oração. Obrigado, meu Deus, pelo meu braço perfeito. Agora, ilumine esse médico que está aí atrás de você, certo? Para que ele conserte esses parafusos que estão aqui dentro. E eu tive uma recuperação depois do braço surpreendente. Eu sempre joguei tênis e voltei a jogar tênis num período muito mais curto do que o normal. Ou seja, a energia positiva, o acreditar
influencia na saúde da pessoa. E nós precisamos isso, acreditar que somos filhos de Deus. Não somos simplesmente um homenzinho ou uma mulherzinha que está por aí zanzando pelo mundo, mais um na multidão. Não tem sentido isso. Deus não criaria você para ser mais um na multidão. A pessoa mais importante do mundo e do universo, de todas que foi criada até hoje, para Deus, sabem quem é? Eu. Eu sou a pessoa mais importante do mundo para Deus. Mas sabem qual é a outra realidade? É que você que está ali atrás também é. Ou você que está ali de vestido azul, ou a moça de verde, também é. Nós somos individualmente a coisa mais preciosa que Deus criou. E Deus nos considera filhos verdadeiros. Ele está conosco. Não mandaria Deus o seu Filho Jesus à terra para nos despertar, se não fosse por isso. Então o que é que Deus quer? Deus quer que essa obra fique completa. E para completar a obra de Deus, Ele conta conosco. Então se você é amigo de Deus, se você quer a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, tem que andar dentro dos ensinamentos que Ele já lhe passou. E todos os ensinamentos de Jesus são ensinamentos simples, tranquilos, e são poucos. Mas para você vivê-los, você precisa ter coragem. Coragem e decisão. Porque o orgulho dentro da pessoa, a ambição, o desejo de brigar, de ganância, é muito forte. Jesus disse assim, vejam como é a simplicidade e a beleza. Tenha confiança em mim, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O que significa isso? Eu venci o mundo. Ele venceu seus próprios instintos. Então ele venceu o orgulho. Ele venceu a falta de fé. Ele venceu a preguiça. Ele venceu o ódio. Ele venceu a ganância. Falando em fé e falando em a convicção de que nós não estamos sós, eu falei isso aqui outro dia. Imaginem você, Jesus perto do túmulo de Lázaro, uma multidão de pessoas aguardando alguma coisa que não sabiam o que era. Então Jesus naquele momento podia dizer assim dentro de si, se eu fizer tudo certo, o pessoal vai bater palma. Se eu fizer tudo errado, o pessoal vai desacreditar de mim, vão me jogar até pedra. E Jesus naquela tranquilidade, depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido, ele grita, Lázaro, vem para fora. Vejam a fé de Jesus no seu Deus que estava com ele, como ele dizia sempre, do meu Pai. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, por uma questão de fé, de crença. E essa crença que Jesus tem quando diz assim, Lázaro, vem para fora, é para nós termos em nós todos os dias e todos os momentos. Mas esse Antônio Carlos, esse palestrante, esse cara que está aí falando, fala é besteira. Não. Jesus disse assim, se tiverdes fé, fareis as obras que eu fiz e maiores ainda. Então, Jesus não é um mágico que esconde o bizu. Ele diz para você, tenha fé que você vai conseguir o que você quiser. É fácil, não é? Falar. Eu estou falando isso. Mas também não é impossível você realizar essa fé. Eu tenho feito isso constantemente. E sei que a cada dia que passa, eu dou um degrau a mais na crença de que Deus está comigo. Que eu não estou só. E que tudo que eu quiser, eu vou conseguir. E hoje em dia eu posso dizer com alegria, Deus faz tudo o que eu quero, do jeito que Ele quer. Vou repetir, Deus faz tudo o que eu quero, do jeito que Ele quer. Porque nem sempre aquilo que eu peço é o que é bom para mim. Mas no fundo, Ele compreende o que é que eu desejo. E Ele me dá na medida certa. Porque eu acredito nele. Eu sou filho dele. E não peço nada a Ele, por favor. Não tem essa de dizer, meu Deus, por favor, me ajude. Meu Deus, você está aqui comigo, você foi quem me criou. Se a minha condição foi você quem deu. Então não fuja, não saia. Mas Ele já disse, eu estarei convosco, então Ele não vai fugir. Então chegou a hora de você mostrar que você é meu Pai. E eu acredito que você é meu Pai e que você vai me ajudar a resolver o problema.
Você com isso ganha força interior. Você com isso você consegue ver a presença de Deus em você. E então não tem doença nenhuma, não tem enfermidade nenhuma, dor nenhuma que possa lhe dominar. Porque você passa a ser vida, saúde. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá. Irmãos, para terminar, por que você não acredita nessas palavras do Mestre? Que eu estou simplesmente relembrando. Por que você não acredita nos ensinamentos do Mestre? Nunca é tarde. Comece hoje. Pegue em casa o seu evangelho, leia toda noite uma página. Procure viver o ensinamento do Mestre todos os dias. Quando você estiver na rua, na pior encruzilhada, sem saber o que faz, pare e diga assim: o que é que Jesus faria no meu lugar? E então você deve fazer igual. Jesus daria um tapa, brigaria, daria um tiro, perdoaria. O que é que Jesus faria? O que lhe vier à cabeça nesse momento, se você estiver convicto de que Ele está com você, é a solução. Faça. Faça porque você está sendo iluminado por Deus. Um Deus que lhe fala o dia inteiro. Um Deus que lhe fala constantemente. E para terminar, eu lembro a vocês um livro que eu li sobre o Pai Nosso. No meio do livro, aliás, em algumas páginas, tinha umas 5 ou 6 inserções que eram páginas pretas com letras em branco. E uma delas me chamou a atenção, e isso eu nunca esqueci. Dizia assim: muitos sabem falar de Deus. Muitos sabem falar com Deus. Poucos sabem calar para ouvir Deus falar. Poucos sabem calar para ouvir Deus falar. E Deus nos fala sempre. Fala pelo sorriso de uma criança. Fala pela beleza de uma flor. Fala por uma brisa que sopra. Fala por todo este universo. Pela grandeza do cosmos. Procure entender por que a Terra é um globo tão bonito, tão bem colocado no universo. Olhe para as marés e veja a beleza das marés, ou calma, ou violenta. Olhe para um aquário e veja que criação. Olhe para você diante de um espelho e veja como a beleza do seu corpo. Você consegue enxergar? Você consegue sentir odores? Você consegue ouvir? A troco de quê? Como? Quem fez isso? Deus está presente todo o tempo. Deus está lhe dizendo: meu filho, eu estou aqui. Faça por mim aquilo que o Mestre mais pediu. Que vocês se amem. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E é isso que Jesus está pedindo. É isso que o seu espírito está clamando, mas que muitas vezes você abafa. Deixe essa luz sua interior brilhar. Faça brilhar a sua luz nas palavras do Mestre. Desprenda-se de tudo isso, você vai ver a saúde, a leveza, a tranquilidade envolver você e não ter mais doença nenhuma a lhe perturbar. E mesmo que em algum momento você tropece, você saberá tropeçar e aceitar aquilo como sendo um ensinamento de Deus para você. E não como aquilo sendo um castigo. Deus Pai não castiga. Deus Pai é amoroso e está presente sempre. Eu vim de colégio maristas, nada contra o colégio, bom, um dos melhores colégios que era naquele tempo, mas me ensinaram nos maristas uma coisa que eu levei na minha mente por muito tempo: temer Deus. Porque se você não fizer como Deus quer, Deus lhe castiga. Mas felizmente com o tempo eu fui aprendendo que o Deus que me criou é um Deus amoroso, é um Deus que me quer bem, é um Deus que 1000 vezes vai receber o meu perdão. Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse: 7 não, 7 vezes 70, o que significa sempre. Esse Deus está à espreita de você, está pedindo a você que o ame, e que você, amando Ele, você encontre então a sua paz, a sua felicidade, a sua alegria, e encontre e perceba como a vida é maravilhosa, como a vida é sábia, como a vida nos conduz para aquilo que nós precisamos a fim de aprendermos a crescer
crescer e enxergar a perfeição de espírito que nós somos. Não somos espíritos em evolução, somos espíritos perfeitos. O que precisamos é enxergar essa perfeição para nos sentirmos seguros e firmes do amor de Deus por nós. Muita paz.